Olá, pessoal, tudo bem? Então, seguindo, né? Vamos falar do tópico 4.2.4 do nosso capítulo do plano operacional do TCC, que é o capítulo que aborda gestão por processos, né? O BPM, o Business Process Management, ok? Na minha visão, esse é o capítulo mais complexo para vocês gerarem um trabalho bastante robusto, né? Principalmente porque, por eu trabalhar as disciplinas que mais atuam com ele ao longo do curso, a gente sabe o quanto vocês tomaram contato com esse conteúdo e sabe que não foi um conteúdo aprofundado, né? Por diversas questões de tempo, carga horária, disciplina e assim por diante. Então, o que não é um problema, é uma característica, né? Sem problema nenhum. De fato, acho que é um conteúdo bastante complexo para que seja abordado com profundidade na graduação. Ele é um conteúdo para ser uma especialização posterior, seja num curso de pós-graduação lato sensu de uma faculdade, seja obtendo uma certificação, né? Acho que esse é o caminho para quem atua nessa área. E aí é importante que, antes de indicar alguns elementos essenciais que vocês coloquem no referido capítulo, né, que vocês saibam, né, que o BPM ele tem toda uma organização internacional, inclusive, né, que cuida dele, mas ele possui variações de interpretações, variações de traduções, enfim, tá? E é importante situar vocês nisso, porque vocês vão precisar fazer um referencial teórico sobre ele, né? Abordando, principalmente agora na segunda entrega, mais raso ainda, né? Para no terceiro bimestre a gente aprofundar. Então, agora, nesse segundo bimestre, vocês precisam fazer um referencial falando do que qual a sua essência, né? Os seus objetivos, qual a sua importância, por que que ele faz a diferença, ele pode fazer a diferença nas empresas, como é que ele se desenvolve dentro de uma organização, né, empresarial, quais são os métodos de trabalho, né, tem uma anotação, né, como que se faz isso. Então, esse é o referencial teórico que vocês precisam fazer. Mas é bom compreender que existem duas traduções mais conhecidas no Brasil. Na verdade, não são nem traduções, são de fato duas ações dentro do mesmo conteúdo, que suas abreviações são iguais, BPM, né? Então, existe o Business Process Management, que é a gestão por processo de negócios, e tem o Business Process Modeling, ou tinha no passado, mas ainda continua sendo bastante utilizado, que é a modelagem dos processos de negócio. Então, a modelagem faz parte da gestão, né, dos processos. A modelagem é aquela atividade em que os mapas processuais são organizados, né? São montados, são descritos, são desenhados, são analisados, corrigidos e assim por diante, tá? Então tem essas duas diferenças. A questão do segundo, do modeling, né, é que de alguns anos para cá as entidades internacionais que desenvolveram a lógica da gestão por processos, gestão por processos de negócios, né, elas foram se unindo e ali no início dos anos 2000, mais ou menos para cá, 2003, se eu não me engano, então eles definiram
uma nomenclatura nova, né? E aí adicionaram uma letra na abreviação, então ficou BPMN, né? De Business Process Modeling Notation, né? De notação, tá? E essa notação da modelagem de processo de negócios, né? Ela vem para padronizar, né? Para mostrar um modelo padrão por meio de iconografia, né? De uso de figuras e de imagens e de formas, né? Para orientar de que maneira esses mapas dos processos empresariais, né? Dos processos de negócios devem ser construídos, devem ser desenvolvidos, para que então todas as empresas possam adotar esses mesmos padrões, essa mesma anotação, e aí esse conhecimento se disseminar, né? Então, um funcionário de uma empresa que aprendeu a utilizar de uma maneira nela, quando ele se muda para outra que já adota, ele consegue se inserir ali no meio sem problema nenhum, né? Por quê? Porque ele já está dentro desse novo padrão. Então é bom ter essas duas noções claras, né? Existe a gestão por processos de negócio e existe a modelagem dos processos, né? Isso é primordial, tá? Por quê? Porque para nós no TCC vai ser viável ou mais viável a gente praticar o segundo, que é a modelagem, né? A gestão por processo de negócios, nós vamos adotar ela enquanto área de conhecimento, descrever seus princípios e como é que esses princípios podem impactar o nosso negócio. Inclusive, eles vão impactar, né? Porque no terceiro bimestre nós vamos construir vários mapas de processos. Só que para modelar esses processos, né, esses mapas, então, nós vamos fazer as análises por meio dos princípios da gestão por processo de negócio. Então, vai ser implementado. Contudo, o BPM, né, o management, né, o Business Process Management, é uma filosofia, uma metodologia para alguns autores, né? Nós temos aqui no Brasil uma referência mundial, né, nessa área, na USP, na Escola de Negócios da USP, que aborda a questão como quase uma teoria das organizações, né? O Business Process Modeling como sendo algo que vem para superar, digamos assim, as limitações daquela visão funcionalista da abordagem científica, né, que Taylorismo desenvolveu, implementou e foi implementado e é implementado até hoje, né, na especialização do trabalho, na racionalidade, na divisão do trabalho, na especialização, né, o modelo fordista de produção e tal. E aí essa racionalidade presente na abordagem científica foi aquela que desenvolveu a segmentação, a separação, a divisão de uma empresa, de uma organização por funções, né? Então, tem a função financeira, tem a função de marketing, tem a função RH e assim por diante. Também ela dividiu essas organizações por hierarquias, né? Aí muito vem lá da sociologia, do Weber, vocês devem ter estudado no primeiro ano, provavelmente, isso. A questão da burocracia e assim por diante, né? Então, tá tudo nessa seara, a qual eu não sou especialista, né? Então, não vou adentrar, mas é só para mostrar para vocês como tem algo muito mais robusto por trás dessa filosofia, dessa abordagem. E aí, quando eu adoto uma visão de uma empresa, uma visão gerencial por meio de processos, eu mais ou menos quebro essa divisão das funções, né? Eu elimino ou eu tento diminuir o máximo possível as hierarquias enquanto diretor, gerente, supervisor, chão de fábrica, né? Eu passo a olhar o processo
e aquilo que é necessário para que o processo se realize da melhor maneira possível, da maneira mais eficiente, para gerar o valor esperado, né, pelo cliente, seja esse cliente o consumidor, seja um cliente interno da própria empresa que precisa que algo seja feito para que ele, então, gere o produto ou serviço dele, que vai sim ser consumido pelo cliente e gerar a renda, né, objeto fim da empresa. Então, quando eu enxergo a empresa sem essas divisões, nem, digamos assim, verticais, hierarquicamente falando de cargos, nem horizontais quanto às funções, né? Marketing, RH, finanças, eu passo a enxergar como o todo-poderoso, digamos assim, o processo. E aí, a partir dessa visão, da implementação dessa visão, o processo passa a coordenar todas as atividades gerenciais das empresas, né? Então, se para o processo há necessidade de que o marketing trabalhe em conjunto com a produção no desenvolvimento do produto, vai ter que acontecer. Queiram cada um desses setores ou não. Aí alguns vão dizer, professor, mas é assim que acontece? Você ensinou na disciplina de gestão de operações, em logística se fala isso, que são atividades intimamente ligadas, você bate na tecla em todas as aulas sobre isso? Sim, é a minha visão. Eu bato na tecla, mas não se realiza, digamos assim, em todas as empresas o tempo todo, né? As empresas não são tão bem organizadas quanto o organograma demonstra ou tenta mostrar, né? No meio das organizações existem diversas ações que fogem ao controle do padrão normal, né? Comunicação informal, retenção de informação, né? Questões pessoais, né? Vaidades. E esse tipo de situação acaba sendo mais propícia a acontecer quando se adota essa, digamos assim, abordagem científica funcionalista numa organização. Não que ela esteja errada, não que ela esteja superada, né? Ela foi de muito valor para gerar esse mundo que a gente vive hoje, esse mundo que se desenvolveu tão rapidamente nos últimos 150 anos aí, né? Contudo, as organizações mudaram, né? E hoje a gente enxerga empresas completamente diferentes daquelas que surgiam há 100 anos atrás, há 150 anos atrás, né? Você observar um Google, uma Amazon, né? Um Uber, um iFood, e observar uma Coca-Cola, uma General Electric, uma Ford, uma Volkswagen, é diferente, né? É nítido a diferença de estrutura de organização. Inclusive, os seus processos, as suas operações são diferentes, porque elas são baseadas em matérias-primas, em insumos, em recursos diferentes, né? E essa mudança do modelo das organizações leva a demandas por uma mudança nas gestões também, né? E aí a abordagem por processo, ela vem resolver boa parte disso, né? Ela continua sofrendo dos mesmos problemas que a abordagem tradicional, né? Continua havendo vaidades, continua havendo comunicação informal, continua havendo retenção de informação, os silos de informação, né? Que eu abordo sempre nas disciplinas. Mas ela vem, digamos assim, para mapear e gerar um documento visual que todo mundo tenha acesso e que transpareça, né, qual é a função e a importância de cada um envolvido em cada um desses processos, independente de
qual é o nível do cargo que ocupe e em qual dos setores ele está lotado. E essa é a essência do BPE. Então percebam que ela é bastante complexa. Como é que a gente vai abordar isso no TCC? Não sei se vai ser possível. Nós vamos tentar aprofundar um pouco mais no terceiro bimestre, mas eu mesmo assim não tenho certeza se a gente vai dar conta disso. Então, o foco, pelo menos na minha visão, é que vocês compreendam a existência dela, né? Que vocês conheçam, que vocês compreendam o funcionamento, a operacionalização dela por meio do BPMN, né? Da anotação para modelagem dos negócios, né? Como é que se faz esses processos, esse mapeamento? Como é que se aplica essa técnica? Porque existem maneiras, foram desenvolvidas e testadas maneiras, então existem etapas para serem aplicadas, que nós vamos tentar utilizar elas no terceiro bimestre. E que vocês consigam criar, então, esses mapas, esses fluxogramas, tá bom? E aí, o que foi, que eu inclusive já passei para vocês, né? Foi definido que para essa segunda etapa do TCC, bastaria vocês entregarem um fluxograma, né? O fluxograma do processo da empresa. Se for uma prestadora de serviço, do processo de prestação de serviço. Se for de uma fábrica, da fabricação do produto, da produção em si. Né? Então, vocês estão cientes disso. E aí, eu já compartilhei material, provavelmente os professores, os outros orientadores também compartilharam, vão compartilhar com seus alunos. Tem bastante material na internet, pessoal, tem bastante gente boa falando sobre isso. É bom só fazer uma análise, né, do quanto aquilo é real ou não. Mas essa é a lógica do BPE. Então, o que a gente espera de vocês é que vocês consigam compreender o que é, transportar isso para um texto, uma revisão ainda básica, né, sobre a temática e construir, né, um fluxograma que faça sentido. Aí no terceiro bimestre, com mais tempo, a gente aprofunda o referencial teórico, desenvolve os mapas de processos além daquele da produção, porque existem todos os processos acessórios, a gente vai tentar desenvolver todos eles, ou alguns deles, os principais, né? E aí eu acho que dessa maneira vocês conseguem desenvolver uma habilidade ou o conhecimento de que há algo aí para buscar no futuro fora da faculdade como especialização, né? E daí a gente consegue cumprir mais um dos objetivos do TCC, né? Que é desenvolver o aprendizado de vocês também, tá bom? Lembrem-se que a visão por processo, ela tenta compreender o que precisa ser feito e como precisa ser feito, né? Como é que deve ser feito dentro de uma empresa, qualquer que seja, né? Atendimento do televendas de uma pizzaria. Tem toda uma lógica por trás disso para que gere um serviço de qualidade. Dá para mapear, né? É um processo, né? Não importa se o presidente, o dono da empresa, chamou a atendente no momento para ir buscar um café para ele. Se ela tem que atender o telefone, ela tem que atender o telefone. O gerente não tem o poder de mandar ela fora. Essa é a grande diferença dessa abordagem, né? Dessa filosofia de trabalho. É o processo que manda, que comanda, que orienta, digamos assim, para usar um termo acho que mais oportuno, né? E aí eu acho que dessa maneira vocês conseguem ter um pouquinho de clareza do que deve ser feito. Busquem os materiais, façam contato, né? Busquem os seus orientadores, que a gente vai conseguir desenvolver bem acho que essa etapa do projeto também. Ok? Então, até o próximo vídeo, que provavelmente abordará já partes do terceiro bimestre. Ok? Até mais, gente. Tchau, tchau.